Vamos lá, pessoal, começando aqui mais um Amigos da Bola hoje, domingo aqui, domingo sempre estamos aqui, só que o programa é postado na terça, vamos lá. Terça. Na terça, quando a internet ajuda, quando o editor também. Vamos lá, a abertura de hoje, a vinheta de hoje. Oh não, calma aí, antes de eu colocar essa vinheta, eu vou ter que... a vinheta de hoje é homenagem à ostentação aqui, que o programa que a Liga fez, do funk ostentação e tal. E então vamos lá. Eu ando de Chevette, sou um amigo da bola. Pronto, vamos lá. Jesus amado. Aqui é ostentação, pô. Vamos lá. Amado seja ele. Como é que vocês estão, amigos? Estamos bem aí. Mais uma vez fazendo Tô o bem. Amigos da Bola. Tô bem feliz ainda Bem feliz? com a vitória do meu time. Valdívia voltando a jogar. Então vamos dar início falando do seu time. Palmeiras 3-2 em cima do Figueirense, fora de casa, hein? Esse jogo difícil, hein, cara? Foi um puta de um jogo difícil. Foi, pelo menos, um jogo tecnicamente difícil, né? Porque o Figueirense veio com uma proposta defensiva, não queria muito, como posso falar você, ele queria jogo, mas não queria se expor muito. A defesa do Figueirense estava muito bem colocada, né? Fechou bem o time do Palmeiras. E o Valdívia não estava numa noite inspirada no segundo tempo, né? Primeiro tempo ele tentou uns passes, fez a jogada que resultou no primeiro gol do Figueirense, que ele errou o passe pro Luiz Felipe, né? O Valdívia, um dos primeiros lances do jogo, o Valdívia deu uma chegada no jogador do Figueirense que gerou o pênalti que o senhor Leandro mandou lá na lua, né? Mandou pra fora bonito. Né, Bateu muito mal, né? Bateu muito embaixo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo do Figueirense com o Palmeiras também. E o primeiro tempo do Palmeiras, não muito, mas o Palmeiras realmente foi superior ao time do Figueirense. O Figueirense, as poucas oportunidades que teve, o Palmeiras na verdade levou um azar mesmo, que no primeiro erro um pouco mais grave, que foi o passe no meio campo, o Ricardo Costa fez o gol, deu um drible bonito no Wilson, um drible de futsal mesmo, puxando a bola para trás. E o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo também. No segundo tempo foi um jogo um pouco mais brigado, foi um jogo mais pegado mesmo. E o Valdívia, no primeiro tempo ele apareceu mais pro jogo. No segundo tempo parece que a bola chegou um pouco melhor nele. Apesar do Valdívia ter tentado mais na primeira etapa, foi no segundo tempo mesmo que o Terceiro falou que acabou se destacando. E foi uma vitória contra um time que tem tudo para disputar a vaga na Série A. Com certeza. Tem mesmo, porque o Figueirense está indo muito bem. E o Ricardo Bueno fez a vingança dele, né? Fez um gol no Palmeiras. E se não é o Valdívia fazer aquele golzinho no finalzinho, e a coisa ia ficar feia, porque ia dar empate aquele jogo, hein? E o senhor Allan Kardec, que estreou bem, hein? Estreou bem. Verdade, o Allan Kardec jogou, pelos poucos minutos que ele fez, já deu a referência que o torcedor procura em um atacante do Palmeiras, já procurava há muito tempo. E no segundo, depois do gol do Valdívia, teve um lance que ele ficou cara a cara com o goleiro, que deu azar, né? Na verdade ele chutou meio que em cima do goleiro. Moto passando, normal, bairro de Palmeiras, desgraça, meu filho da... Então, vamos lá. Então, ele deu um chute que pegou no goleiro, mas se ele bate no cantinho com mais calma, e já marcava o primeiro dele logo na estreia do cara, né? Foi uma furada que ele deu também, o lance que ele fez uma triangulação de Palmeiras muito bem ali, que o Allan Kardec até abriu a perna para a bola passar, e foi o Juninho que acabou arrematando o gol e chutou em cima do goleiro. Mas foi um bom jogo, eu gostei bastante do resultado e do modo como ele jogou. O André Luiz fez o gol de cabeça, né, também pro Palmeiras. O Vinícius também fez um gol de fora da área, né, meu? Foi um belo chute que ele acertou de fora da área e meteu um gol. Que vocês... Só rapidinho, o que vocês acham do Eldinho que tá saindo do Palmeiras? Eu não estava acompanhando a situação do Eldinho direito no Palmeiras, estava jogando. Sinceramente, eu acho que não vai fazer falta nenhuma pro elenco do Palmeiras. O Eldinho chegou bem do Corinthians, chegou assim, era um jogador que não tinha espaço no Corinthians, muito pela condição que a gente vê agora, de Alessandro e Edenilson, que praticamente são os jogadores fixos da lateral direita.
O Eldinho tinha feito um campeonato paulista, se não me engano, em 2011, muito bom pelo Paulista, e veio como promessa para assumir mesmo a lateral direita do Corinthians. Não tinha espaço no Corinthians, chegou bem no Palmeiras, se eu não me engano, na estreia dele ele jogou muito bem no Palmeiras. 2, 3 jogos consequentes ele jogou muito bem, mas aí depois o Eldinho caiu muito de produção, foi perdendo espaço, chegou a Ayrton. Com a chegada do Luiz Felipe, então o Eldinho virou praticamente a quarta opção no elenco do Palmeiras. E por coincidência o Sporting com 2 laterais do Palmeiras, o Jefferson, que já passou há muito tempo pelo Palmeiras, e agora o Eldinho. Vamos ver se o time de Portugal consegue arrumar alguma coisa com esses 2 jogadores que no Palmeiras não deixaram saudade nenhuma. E o Eldinho chegou a ser titular, né, no Palmeiras. Assim, o Ayrton não estava vivendo uma boa temporada, né? Ficou banco um bom tempo. E o Eldinho veio e ficou no lugar dele, né? É um jogador bem razoável, né? O Eldinho é um jogador bem razoável, nada de muito diferente. Ele começou bem no Paulista, mas eu acho que a grande verdade é que as camisas de Corinthians e Palmeiras pesaram demais, mais do que deveriam para ele. Porque teve a chance de brilhar no Corinthians, teve a chance dele de brilhar no Palmeiras. E agora vamos ver, né, meu? Agora ele vai pro Sporting e vai ter a chance dele. Gente, o Michael Milk, opa, essa intimidade aí. O Michael Leite indo pro Náutico, vai fazer falta? Depende de como ele vai chegar lá, né? Aqui no Palmeiras ele chegou, fez uma boa campanha com o Barcos, tudo, fazia umas tabelinhas e tal, jogava bem. Mas depois da lesão dele, ele teve uma queda, né, cara, de futebol. Começou a desesperar de novo, a chegar na cara do gol e chutar pra fora. Então, acho que não veio fazer falta, não. O Michael Leite, ele surgiu muito bem na base do Santos, né? Isso lá atrás, em tempos bem passados, surgiu muito bem na base do Santos. Aí ele sumiu do cenário do futebol, ficou muito tempo machucado, com lesão no joelho. E aí ressurgiu no Atlético Paranaense. E aí o Santos viu a oportunidade de trazer de volta, mas ele nos times grandes, Palmeiras e Santos, não mostrou aquele futebol que ele mostrou no Atlético Paranaense, né? Não que o Atlético Paranaense também não seja grande, mas existe uma diferença de atuar fora do eixo Rio-São Paulo e dentro do eixo Rio-São Paulo, isso é evidente. E pelo que eu lembro, o Santos gastou uma grana boa nele. Gastou. Palmeiras também, quando comprou. Gastou um dinheirinho bom ainda para readquirir o jogador que veio da base do Santos. E foi o que o Tarcinho disse, nos últimos tempos o Michael Leite, inclusive em alguns jogos do final da temporada passada que o Palmeiras precisava, em jogos importantes que o Palmeiras precisava para poder fugir do rebaixamento, o Michael Leite perdeu gols incríveis. Eu lembro de um gol que ele perdeu contra o Flamengo, que estava 1-1 o jogo, que se o Michael Leite faz aquele gol, o Palmeiras matava a partida, porque o Flamengo não estava jogando absolutamente nada. E é a chance do Palmeiras fazer caixa, né? Porque um dos problemas do Palmeiras aí é o saldo bancário do Palmeiras aí, que comprou um monte de jogador na época, poucos deram certo e hoje em dia tá aí tentando pagar as dívidas, né? Exatamente. E o que está dando a credibilidade, o que está dando o suporte para os jogadores virem para o Palmeiras é a palavra do Paulo Nobre e do Brunoro, que são 2 caras assim que são muito inteligentes, estão dando um elenco para o Kleina, estão dando tranquilidade para o Kleina trabalhar, e a tendência é que o Palmeiras, mantendo esse nível, suba com tranquilidade. Sobe com tranquilidade e pode se dar até o luxo de, em alguns momentos, dar uma priorizada na Copa do Brasil, que é uma competição que vai dar a base para o torcedor e saber se ele pode confiar num time para o ano que vem, ou se assim é uma ilusão e só está subindo porque a Série B é fraca e, enfim, vai precisar reforçar muito mais para a Paulista ano que vem, enfim, mas aí já é outra história. No mesmo exemplo do próprio Palmeiras e do Corinthians, é a chance desses jogadores subirem para a primeira divisão e ter um lugar fixo num time grande e brilhar. O exemplo do Palmeiras na época foi o Wagner Love, foi no Corinthians o Christian, Elias, aquele time que foi o próprio Alessandro, o Alessandro, o Chicão, tudo que levantaram taça pra caramba. Desde 2008. Pois é. Tércio, o que você pensa aí desse elenco que o Kleina tá montando e tudo? Ah, cara, eu achei legal o time que o Kleina montou. Achei que é um time assim que tem consistência. O Leandro vem fazendo um bom campeonato. Então é um time assim que você fala assim, não é pegar o pessoal e jogar fora.
Tá? Ainda tem o Léo Gago. O Palmeiras tem 40 jogadores no seu time principal. São 40 jogadores, cara. Verdade. Então, tipo assim, montar um time com qualidade e tal, o Kleina montou, ele já tem as peças na mão. Então eu acho que o Palmeiras sobe com folga. Isso aí sem problemas, o Palmeiras sobe fácil para a primeira divisão. Não, que é só se acontecer algum desastre novamente, né? Que venha cair todo mundo e venha fazer algum dano pro Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras sobe sem problemas para a primeira divisão novamente. E a chance de ele testar com calma desses 40 jogadores, é claro que os 40, é difícil jogar os 40, mas é a chance dele testar cada jogador com calma e montar um elenco bom para disputar a Série A, né? Claro. E dá pra se disputar agora, e com esse elenco dele aí, dá pra disputar tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, a Série B, né? Verdade. Próximo jogo do Palmeiras vai ser Guaratinguetá fora de casa. Palmeiras e Guaratinguetá fora de casa. Um jogo que é aquele jogo bem nível Série B mesmo, né? Sejamos sinceros, é um nível abaixo do Figueirense, não é no mesmo nível de ABC e Oeste, que aí seria muito gritante, mas eu acho que seria um nível meio de tabela da Série B, assim. Eu acho que é um jogo que o Palmeiras passou por um jogo muito importante contra o Figueirense, se mostrou um time centrado, e contra o Guaratinguetá é manter o ritmo e continuar vencendo e criar essa gordura, justamente para isso que a gente está falando, de o time poder administrar uma Série B e uma eliminatória de Copa do Brasil, que logo logo tá aí, vão ter os times que saíram da Libertadores, aí a gente vai ver com certeza absoluta se esse elenco do Palmeiras está pronto para criar um legado como foi feito com o time do Corinthians. Pois é. E agora falar aqui do São Paulo, meu. Com certeza. E essa é a ideia, né? A diretoria do Palmeiras está se esperando naquele do Corinthians, né, cara? Exatamente. Com certeza. E tem um caminho, pelo menos parece. Bom, falei que o time do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras está se esperando na diretoria do Corinthians, né? Que vem colhendo frutos até hoje, porque se for ver assim a base que o Corinthians teve, o Corinthians vendeu jogadores, mas sempre repôs jogadores da mesma altura. Vendeu o Christian em boa fase e o lateral mesmo, o André Santos em boa fase. Venderam ele, mas contratou sempre jogadores assim que tiveram em fases ótimas também, né? Que é o André Santos e o Alessandro. Entendi. Então vamos falar do São Paulo aqui, que virou rotina. Falar do São Paulo e criticar o São Paulo virou rotina. Mais ou menos, mas tomar 3 gols do Cruzeiro, tá, o Cruzeiro é um time forte, mas tomar 3 gols do Luan, o Luan fez mais gol do que 2 anos no Palmeiras, mano. É tenso, hein, Alberto? O São Paulo fez a pior partida, sem dúvida nenhuma, do ano no sábado. São Paulo fez a pior partida do ano no último sábado. Nem mesmo contra o Vitória o São Paulo não tinha jogado tão mal. Eu tive a oportunidade de acompanhar a partida de perto. E o primeiro tempo era até uma coisa que eu havia comentado com os dois aqui um pouco antes do programa. A equipe do São Paulo ela consegue manter uma consistência no primeiro tempo muito em função da parte física, que o time, com todo o suporte físico, consegue fazer uma marcação fechadinha, por vez ou outra se arriscar no ataque, tanto que no primeiro tempo teve um lance do Jadson, que foi talvez o lance de mais perigo do primeiro tempo, mas a equipe tem uma queda de rendimento na parte física tão grande no segundo tempo que ela simplesmente se desorganiza completamente. O meio campo começa a parar de fazer a marcação, e aí quando o Luan fez o primeiro gol, um golaço, pegou de chapa, a bola no alto, o time se desestabilizou. Completamente se desestabilizou. Eu vi uma estatística que o Ganso pegou menos na bola que os volantes do São Paulo. O próprio Jadson, com a movimentação dele, se livra um pouco disso, né? Porque ele fatalmente vai receber mais bolas, porque ele demonstra... ele é um jogador de mais velocidade, né? Ele nem demonstra, ele é um jogador de mais velocidade, o Ganso é mais cadência. E o São Paulo precisa abrir o olho, porque o campeonato tá aí, o campeonato... ele ainda está no começo, mas quantas vezes a gente já não viu esse filme? Quantas vezes a gente já não viu esse filme em 2007 com o Corinthians, em 2002 e em 2012 com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Atlético, com o Vasco. Se for para parar para citar aqui, são vários exemplos. E esse problema vem da mesma forma que vinha
em Atlético, em Vasco, vem de cima para baixo. O problema diretoria, comissão técnica, jogadores em todas as escalas. Começa lá em cima, mas reflete aqui embaixo. Uma coisa que eu acho assim, que seria um choque inicial, que talvez desse um efeito mais imediato do que uma troca de diretoria, seria o Paulo Autuori tirar medalhões do time. Tirar um Lúcio, um Luiz Fabiano, para dar um choque no elenco, para deixar o elenco desacomodado, porque talvez essa seja a palavra de ordem no elenco, acomodação. Os jogadores que estão jogando sabem que não vão sair, porque fatalmente eles são mesmo os melhores da posição, e o futebol vai continuar na mesma coisa. Então, o Alberto tá certo, cara. O time de São Paulo tá meio que acomodado, cara. O Lúcio não tá jogando nada desde que voltou. Tá jogando com nome. Só tá jogando com nome. Eu acho que o time de São Paulo tem que dar uma chacoalhada lá, porque também no segundo tempo o time de São Paulo morre. O time de São Paulo não tem poder de reação, cara. Então, eu acho que tem que dar uma... E tudo isso aí tá refletindo a diretoria. A diretoria não deve estar fazendo um bom trabalho, não tá... Não sei o que tá faltando no time de São Paulo. É igual o time do Palmeiras, só que o time de São Paulo ainda não está lutando para tentar sair do rebaixamento. O time do Palmeiras ainda demonstrava uma certa força para tentar mudar a situação. Mas o time de São Paulo, você olha em campo, não demonstra que tem vontade de mudar a situação. O Lúcio tá jogando com o nome e tá jogando igual criança, né? Porque qualquer coisinha que acontece que vai reclamar com o juiz, parece moleque de rua, de pelada, tá ligado? Indo lá reclamar com o juiz. E o São Paulo jogou mal, tudo bem, mas ele teve boas oportunidades durante o jogo. Não foi só com o Jadson, o Aloysio e o Oswaldo, eles chegaram a criar umas oportunidades boas com velocidade no ataque. O Aloysio perdeu um gol logo no começo do segundo tempo, que foi impressionante. Foi gol de time em má fase mesmo. Foi aquele a bola gol... não tava entrando, não adianta. Teve não chute do Ganso na trave, meu. Foi, aos 47 minutos o Ganso dominou a bola, talvez tenha sido o primeiro chute efetivo dele no gol, a bola carimbou o travessão. E sobre o que o Tarcísio falou, a questão do São Paulo chega a ser até um pouco mais grave que a do Palmeiras, não na questão de situação em tabela, mas é que no Palmeiras a gente percebia que os jogadores tinham vontade, mas faltava a qualidade técnica mesmo, faltava o suporte técnico para o elenco do Palmeiras. E esse ano é justamente ao contrário. São Paulo tem um suporte técnico bom, talvez não para ser campeão, isso talvez não, mas no mínimo para um time brigar por vaga na Libertadores tem, mas falta a pegada, falta a vontade. E isso também consequência de demissões de Carlinhos Neves, de Rosan, de Turíbio, que mataram o departamento físico de São Paulo. Não é de hoje, no ano passado São Paulo já sofria em jogos decisivos no segundo tempo, e desde que esses profissionais foram embora, basta ver o que o Rosan fez com o Palmeiras, no trabalho que ele vem fazendo, o Carlinhos Neves o que fez com o Atlético Mineiro aí, mesmo passando por todas as dificuldades que passou, é um time que não deixa de correr um minuto no jogo. E isso é reflexo, não tem jeito. Pode parecer balela, mas é reflexo. Os profissionais que você tiver vão afetar cada pecinha que você tiver. Se uma delas não funcionar, o efeito vai vir em algum lugar. A pressão, os torcedores no final do jogo estavam pressionando a diretoria. Os torcedores, eu digo assim, torcedor que não é de organizada, acabou tendo meio que não uma guerrinha, mas eles tiveram atrito lá, porque os torcedores que não são de organizada estavam brigando lá fora Juvenal e não sei o que, e a organizada do São Paulo estava defendendo o Juvenal, né? O que meio que é um absurdo, né? Porque o Juvenal já precisa mudar, não adianta. Esse negócio de continuismo de presidente no time, isso está provado que não dá certo. Isso a gente já viu no Corinthians, do Alibi. E, não dá certo, não adianta. O Santos viveu uma fase aí, com o presidente, com o Marcelo Teixeira se matando. Trocou o presidente e o time começou a ir pra frente. Não adianta. Alberto? A grande verdade é que parte da torcida organizada está vendida. Essa é a grande verdade, não tem muito o que comentar. Parte da torcida independente está vendida. Isso é fato. Eu pude presenciar em loco, no momento do protesto, que os torcedores comuns gritavam fora Juvenal,
criticavam os jogadores. No momento que os representantes da Independente chegaram, eles chegaram diretamente para os torcedores e falaram para os torcedores não criticarem o Juvenal. Palavra de integrantes da Independente, não criticarem o Juvenal, e começaram a criticar jogador, criticaram o Marco Aurélio Cunha, que está disputando, que teoricamente vai disputar a eleição com o Juvenal Juvencio, só por esse fato, e por uma notícia que veiculou hoje, de um churrasco organizado pela diretoria para integrantes de torcidas organizadas, sendo que torcedores da Independente estavam fazendo a segurança do Juvenal. Olha ao ponto absurdo que chegou a situação. É simplesmente caótico. Isso demonstra claramente o quão vendida estão alguns representantes da Independente. Não dá para generalizar porque, enfim, é muita gente e não dá para você colocar todo mundo no mesmo saco. Mas que a situação é muito mais funda e se quem tem menos culpa nesse meio todo é o Paulo Tuori. Chegou no meio do furacão, é um cara extremamente inteligente, a entrevista de ontem dele foi exemplar, ele assumiu toda a responsabilidade de coisas até que nem envolvem ele. E ele é um cara espetacular, ele é um técnico muito inteligente. Se ele tivesse o mínimo de calma, ele colocaria o São Paulo no eixo. Mas na situação atual que está o clima do São Paulo, antes do jogo contra o Cruzeiro era sinal de alerta. Agora é perigo real. É perigo real. Fase, vou comentar aqui é outro assunto. Fase ruim do Fabuloso, né, meu? Não tá, o cara não apareceu no jogo. Pelo menos nos lances, eu não vi um chute do Fabuloso, não vi nada. Teste? Não, Fabuloso já não veio jogando já acho que uns 3 jogos seguidos, cara. Não está numa fase boa, não adianta. Fala que estamos falando agora que ele brigou com o Rogério Ceni, que tá... Os dois já desmentiram isso, é sacanagem. Mas tudo eles vão desmentir por causa da fase, né, cara? Eu não duvido muito, não, né? Que o Rogério Ceni deveria ter dado uma dura nele, que ele está querendo só pedir dinheiro, que o futebol que é bom está mostrando. Eu não duvido. O Rogério Ceni também não está vivendo uma fase boa, também está difícil de achar a bola para ele. Então eu acho que são vários momentos que o São Paulo está passando agora. Eu acho que isso tudo colabora, né? Também é aquela questão que se o time tivesse uma sequência de vitórias, nada disso ia acabar aparecendo. Né? Claro. A questão além dessa questão citada, muito importante entre a briga dos dois, que, em opinião particular, eu não duvidaria que isso acontece mesmo, porque dizia nos bastidores do São Paulo que a partir do momento que a diretoria do São Paulo, para manter o Luiz Fabiano, deu uma fatia de todo o patrocínio conseguido através dele, além do salário que ele recebe, a parte de marketing era 100% São Paulo, o Luiz Fabiano não recebia nada. Agora o Luiz Fabiano recebe uma parte. Isso deixou o Rogério Ceni irritadíssimo. E dizem que isso foi suficiente para eles não se falarem mais. E essa outra questão do Adalberto chegar na imprensa e criticar o maior ídolo da história recente do clube é a maior demonstração de que é um despreparo total da diretoria. É um despreparo total. Não é nem falta de caráter, é despreparo. É despreparo de Juvenal, é despreparo de Adalberto e... Enfim, são vários fatores e uma vitória vai diminuir, mas não vai apagar isso. É claro que a má fase do Rogério Ceni, ele tá numa má fase sim, só que meio que é um reflexo de toda a defesa do São Paulo. A defesa tá bem ruim e é só um reflexo, entendeu? É claro, ele tá numa fase ruim, mas isso é também pela má fase da defesa. Eu vou mudar um pouco, eu tô mudando um pouco o programa. Em vez da gente emendar no Corinthians, vamos falar de quem o São Paulo enfrentou, que foi o Cruzeiro. Só das notícias aqui, o que aconteceu no Cruzeiro, o que vai acontecer, vamos lá. Júlio Batista pode chegar no Cruzeiro, gente. O que você acha, Tércio? Eu não sei de nada, né, cara? Eu não sei se... Tá em forma ainda esse cara? Olha, se ele tiver em forma igual o Paulo Baier hoje... Cara, ele pode estar em forma de Usain Bolt. Me desculpa. Júlio Batista, pra mim, nem jogador de futebol não deveria ser. E eu já tive a oportunidade de ver vários jogos do Júlio Batista com a camisa do São Paulo. Ele já foi lateral, ele já foi volante, ele já foi meio, ele já foi atacante.
Aí vai chegar o cara e falar, mas ele jogou no Real Madrid, fez golaço contra o Barcelona. Mas desculpa, fazer golaço até o Herrera aqui no Pacaembu fazia gol tocando de letra e mandando no ângulo. Isso, um gol não dá pra você falar do cara. Não, o Júlio Batista é fraco. Júlio Batista é fraco. Pra mim ele é fraco. Então tá. Gente, falar aqui só pra fechar o Cruzeiro do Luan, né? O Luan que jogou a partidaça. O Luan, né? O Messi. Nossa, se ele jogasse assim como ele jogou no Palmeiras. Olha o torcedor revoltado. Pariu, viu, velho? Se fuder. Só rola briga. Não, o Luan, ele é um jogador do máximo esforçado, né? Teve uma partida iluminada, né? Teve uma partida. O cara partida. domina com a esquerda, estava com a direita pra fora. Dominava com a direita, está pra fora. Todo chute do Luan pra fora. Aí ele chega no cruzamento, o cara olha pro ângulo e fala, vou colocar ela ali. E chuta. De primeira. Ai, só quem sofreu com o Luan pode falar isso. Vamos emendar aqui na partida que foi uma partida na polo piscina, aquático. meu. Foi polo aquático. Emendar na partida do Corinthians que empatou aqui com o Atlético Paranaense, fora de casa, no 1-1, né? E pra começar, teve o gol do Marcelo, que foi um lançamento primoroso de Paulo Baier. do tiozinho Paulo Baier, que tá na forma de barrilzinho. Forma de varziano mesmo. Ele deu esse lançamento, o campo ainda tava começando a cair essa chuva, o campo tava ruim já, porque tinha, se não me engano, chovido antes, mas o campo ainda tava mais ou menos seco. Mais ou menos seco não, mas tava jogável. Agora, depois o Corinthians atacou, o Renato Augusto jogou contra o zagueiro e contra a poça d'água, driblou os dois e, como se tivesse no seco, deu um cruzamento pro Pato matar de cabeça. Tirando isso, o Cássio até que foi bem na partida. Fora a soltada de bola, né? Não, teve uma soltada. Deu umas batidinhas de bola do peito ali. Tudo bem, deu uns errinhos, tudo bem, mas teve umas cobranças de falta do próprio Paulo Baier, que ele foi muito bem. Teve um gol quase feito lá que ele pegou. O Pato errou um gol na cara, já tá habitual falar isso, eu reclamar que o Pato só tá errando gol na cara e tal, mas tudo bem. Gente, o que vocês acham do Paulo Baier? Nosso tiozinho Paulo Baier. Alberto? Eu acho que o Paulo Baier é um jogador que ele se acostumou a jogar nas limitações dele. Ele é um cara que no começo da carreira lá no Criciúma, quando ele foi pro Goiás e até um pouco no Palmeiras, ele era um lateral mesmo, né? Ele surgiu como lateral direito e usava velocidade e essa boa bola parada que ele sempre teve, né? Batida na bola sempre foi uma facilidade para ele. E aí, conforme o tempo foi passando, ele fez o inverso do que muitos jogadores fazem, né? Que começam no ataque e vão recuando. Ele fez ao contrário, para ficar mais perto do gol e usar essa bola parada. E é um cara perigoso ainda por cima. No nível do futebol brasileiro, infelizmente, ele é um cara perigoso. Cara de bola parada forte. Tércio, você gostava do Paulo Baier no Palmeiras? Nossa, adorava, cara. Porra, o cara jogava muito, né? Deus, que isso. Meu Paulo Baier no Palmeiras também, pelo amor de Deus. Tem cara que não dá certo com um time grande, né? Eu fiz a pergunta mesmo pra você zoar. Não tem cara que dá certo, meu. Você pode colocar ali, o cara com a camiseta. Coloca ela de 15 de Jaú, o cara faz gol até de costas. Colocou a camiseta do Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, não adianta. Tem jogador que foi feito pra jogar em time pequeno, não tem jeito. A camisa pesa, o psicológico vai a mil e o cara não dá certo. Isso é fato tanto em jogadores time pequeno, time grande, como jogador time grande, seleção também, né? Isso a gente já tá cansado de ver. Né? Diego Souza, né? Diego Souza, claro, ele é exemplo disso. E hoje teve mais um tiozinho em campo, que foi o Maldonado, né? O Maldonado jogou. Atuação discreta. Foi bem não foi exigido, né? Eu até concordo um comentário, por incrível que pareça, eu concordo com um comentário que o Casagrande fez, por incrível que pareça, que o jogo não era um jogo em que a bola só passava por cima do meio campo toda hora.
zagueiro chutão, dominava. né? Ele tinha que dar o chutão para evitar se complicar lá atrás. Só que o Atlético tava bem mais arrumado em campo. O Atlético jogou melhor que o Corinthians. Eu vi o time do Atlético, um time mais organizado, mas, sei lá, parecia que tava muito mais acostumado com aquele tipo de jogo do que o Corinthians. O Corinthians tava meio perdido em campo, aí depois que teve que se ligar que tinha que dar um chutão, porque o Corinthians tá acostumado a jogar no toque de bola. Quando tem que lançar muito, aí os caras já não estão tão acostumados. Os 20 primeiros minutos foram completamente do Atlético. Sim, o Atlético dominou as ações. Vamos lá. O PSG vai comprar o Marquinhos da Roma, né? Se é que já não comprou, se eu não me engano. Já foi comprado, 35 milhões de euros. Zagueiro do Corinthians jogado meio que no lixo, porque... Foi no pacotão, né? Foi no pacotão. Leandro Castan, Marquinhos, Dodô, mais gente ainda, eu acho que... Não, se eu não me engano foram só esses 3. Mas mesmo assim, de graça. Mas também o Corinthians vai levar 3 milhões e meio nessa brincadeira por clube formador. Então, sim, mas não é nada comparado ao que poderia ter ganho, com porque a mesma coisa, algo parecido já aconteceu com o Kaká na época de São Paulo, que foi embora meio com a fama de meio que de pipoqueiro, mas e foi vendido relativamente barato, de acordo com o futebol que ele jogou depois do Milan, né? Mas só que a situação do Kaká é um pouco diferente, por quê? Porque o Marquinhos, ele ainda tinha um longo tempo de contrato. E era um jogador que o Corinthians poderia ter investido mais, talvez colocado aos poucos ao lado do Chicão, ou mesmo ao lado do William, para ser um futuro substituto do William, que ele seria um excelente zagueiro. Tércio, o que você acha da venda do Marquinhos assim para Roma, depois pro PSG? Tanto que ele estava sendo cogitado no Barcelona também. Então, uma venda boa, né, meu? Cara, tipo assim, o cara tá indo pra um time bom agora. O cara jogou no Corinthians. Acho que não chegou a jogar no Corinthians, não, né? Acho que jogou poucas um ou dois jogos né? profissional. Não foi bem aproveitado, né? Jogadores assim, é igual o Valdinho. O Valdinho tá indo pra um time bom, melhor que o Palmeiras, se for ver. Entendeu? É uma venda assim que é só pra completar time, né, cara? Sim. Os excessos dos envolvidos na negociação do Kleber tá meio que dando uma atrasada, né? Porque já fechou a compra com a Ponte, só que tem todos aqueles detalhes de investidor que a gente já conversou, né? Exatamente, que a gente falou no programa passado. Hoje em dia você vai fazer uma contratação, você tem que falar com o empresário 1, 2, 3, 4, 5 e mais o grupo de investidores. Se todo mundo concordar com o valor, aí a gente começa a negociar. Principalmente com isso que é muito ligado nesse negócio de investidor e tal, tem um monte de parceria. Corinthians ganhou a Recopa essa semana. A gente, pra quem quer mais detalhe dessa partida, a gente conversando e tudo, tá no Amigos da Bola Drops, que é o vídeo antes desse que a gente gravou. Próxima partida do Corinthians contra o São Paulo, né? Vai ser a chance da revanche do São Paulo e do Corinthians meio que mostrar se poder ganhar, ganhar os 3 pontos aí, como diria todo jogador, né? Ganhar 3 pontos, o futebol é uma caixinha de surpresa. Corinthians e São Paulo o São Paulo vai ter uma oportunidade de tentar se reerguer na quarta-feira, né? Vai jogar contra o Internacional para adiantar uma rodada que ele não vai poder disputar em função da excursão, que não poderia vir pior hora essa excursão para a Europa, né? No momento mais crítico do ano da equipe. Vai pegar o melhor time do mundo. Vai jogar um campeonato lá no Japão, que fora a questão de logística, o que o time vai voltar morto fisicamente. Se já tem problemas em partidas de quarta e domingo, imagina depois de uma viagem de tantas horas de ida e de volta, enfim. Tércio, Campeonato Brasileiro, Corinthians e São Paulo e a excursão, o que você acha de tudo isso? Eu acho o seguinte, né? O cara vai viajar, valendo o quê esse campeonato? Vale muito? Será que vai valer muito pro São Paulo? Já deu a confirmação da presença, né? Tá feio se não for. A Suruga é um dos torneios... Não, tipo assim, eu tô querendo dizer, tipo assim, moralmente, vai aumentar muito? Se for aumentar muito, tem que jogar pra ser campeão. Se não for aumentar muito, não vai, tipo assim, vai acrescentar em nada na vida do São Paulino. Eu acho que tem que jogar lá com o timinho reserva e se focar mais aqui e acabar com esse
meio que essa crise, né, que vem. Eu já acho que assim, eu acho que vai valer muito mais moralmente do que pro torcedor, né? Que título mesmo, pro torcedor chegar no final do ano e falar, pô, a gente ganhou a Copa Audi e a Copa Suruga, desculpa, vai ser motivo de chacota. E eu, como São Paulino, saberia que se eu chegasse e falasse, você ganhou o quê? Eu ganhei o Paulista e ganhei a Recopa. Você ganhou o quê? Eu ganhei a Copa do Brasil. Você ganhou o quê? A Copa Suruga e a Copa Audi. Beleza, então. Aí a gente vai conversando, vamos conversar do vôlei agora, então. Não dá, né? Não dá. Questão peso de título não vale nada. Mas se o São Paulo conseguisse, digamos assim, 2 vitórias contra Inter e Corinthians e for pra lá e ganhar, é outra coisa. O time volta outro. Com outro ânimo, outra cabeça, outra disposição. Imagina uma vitória, mesmo que seja no time C do Bayern de Munique. A cabeça do jogador funciona de uma forma que às vezes a gente não imagina, né? Isso pode servir como um turbo de ânimo, da mesma forma que se perder de uma forma feia, pior ainda mais. Então, pra quem já tá numa situação difícil, se você for parar pra olhar, pelo menos é reconfortante, né? A gente perdeu do Bayern de Munique, né? Exatamente, imagina. Pô, você teve a oportunidade de jogar contra o melhor time do mundo. E já é uma puta chance. Eu acho que o Santos tá indo melhor nessa daí. Tá levando uma final ainda jogando com o time do Barcelona, né, cara? Tá, aproveitando que você já emendou no Santos, o Atlético Paranaense não tem muita coisa pra falar do Atlético Paranaense, tirando que é o time favorito do Alberto, que o Alberto, segundo o Alberto, o Atlético Paranaense vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro. Isso é uma balela. Vice Curitiba. Isso é uma balela do tamanho. Vai ser campeão com gol do Manuel. Nossa senhora, com o gol do Paulo Baier de escanteio. Olímpico, todos. Momento Milton Neves, tá ligado? Então vamos lá. Emendando no Santos aqui, que empatou com o Curitiba em casa. Santos. E pra variar, quem jogou muito? Quem? Mr. Alex. Não dá. Rapaz, tá numa fase. Tá demais. Não, os 2 gols. Eu vi os melhores momentos do jogo. Os 2 gols do Alex foram 2 gols de uma Nossa, de o segundo que ele tabelou com o rapaz. A pancada que ele deu de direita, que é a perna ruim da criança. Não dá. O Alex, ele sobra. O futebol brasileiro pro Alex, as palavras que ele disse depois do jogo resumiram o quão sobra o futebol do Alex. Que chegaram pra ele e perguntaram sobre a responsabilidade dele levar o time do Curitiba. Ele falou, eu tô me divertindo aqui. Nossa senhora. Cara, diverte aquele. Mas não joga sério. O Alex é simplesmente um seríssimo candidato. E a gente vai bater nessa tecla aqui às 38 rodadas. Mas ele é um sério candidato a ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Isso ninguém duvida mais. Essa? Alex não tem mais o que provar nada pra ninguém, né, velho? Alex é Alex e não tem jeito. Talvez um dos jogadores mais injustiçados em relação à seleção. É que é injustiçado, porque a fase dele tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Ronaldo, Rivaldo, Kaká, mas sabe quando você... Desculpa, mas foi injustiçado, velho. Não sei. Porque Ricardinho... é verdade. Não, melhor que o Ricardinho ele é. Isso é. Ricardinho enceradeira, como diria Alberto. Ricardinho giradinho. Aí é sacanagem, né, velho? Não, pode ficar cegado aí, Alex. Eu tô levando o Ricardinho. Porra. Mas só uma ilustração. Tá de sacanagem, né? Mas só uma ilustração do que foi a partida. O Santos saiu na frente com o gol do Neilton, que recebeu um cruzamento do Leandrinho e meteu pra dentro. Leandrinho que era do São Paulo, né? Qual foi o jogador que tava jogando no Santos aí que tá indo bem? Cícero. Também, o Cícero que marcou o terceiro gol? Segundo gol. Não, o segundo gol foi do Alex, que tirou a bola do goleiro e meteu pra dentro. Terceiro gol foi da partida. Sim, da partida. Terceiro gol foi do Cícero, que tirou, que deu de cabeça, né? Que o Galhardo bateu a falta e o Cícero mandou pra dentro. Com um chute de cabeça, aquilo foi uma bomba de cabeça que eu nunca vi. O quarto gol foi do Alex, que tabelou com o Bobinho. Jogou demais. E... O jogo foi bem isso, não teve muito o que. O Alex acabou com o jogo e foi isso. Agora, Thiago Ribeiro vindo pro Santos, o que vocês acham, Tércio? Eu acho uma boa contratação, né, velho?
É um jogador que tá precisando. Tá precisando. O Montijo tá jogando bem agora. O time do Santos, mesmo com a molecada jogando, tá mostrando futebol, né, cara? Esse Neilton aí tá fazendo gol agora pra caramba. O cara já tá querendo chamar ele de Neymar, mas não consegue, né? Porque às vezes ele ainda faz algumas cagadinhas ali, mas o time do Santos não é um time tão ruim. Tá bem feliz o time do Santos, né? Coisa que o time de São Paulo não tá. O time de São Paulo tem qualidade, mas não tá feliz. O time do Santos tá feliz, mas não tem muita qualidade, né? Eu até acho que os jogadores do Santos, assim, logicamente não vai surgir uma nova geração. Diego, Robinho, Neymar, Ganso, isso não vai ser a Tão geração. cedo, né? Não vai ser a geração Neilton e Pedro Castro. Desculpa, não dá. O Neilton, ele é um jogador de muita velocidade. Não tem, né? É injustiça comparar com o Neymar. É injustiça demais fazer isso com o menino. Ele é um bom jogador. Ele tem tudo pra ser um jogador que vai fazer muitos gols pelo Santos e tem mercado no futebol europeu se continuar jogando esse futebol. E o jogo do Santos foi um jogo bem equilibrado. E com relação ao Thiago Ribeiro, é uma ótima opção. É uma ótima opção. Se tivesse... Aliás, se tivesse não. Ainda tem a possibilidade de acertar com o Saviola também, que seria um excelente reforço para o time do Santos. E o Inter também tá em cima, né? Exatamente. O Saviola, o Inter está em cima, mas dizem nos bastidores que os dirigentes do Inter, quando foram perguntar a pedida salarial do Saviola, acabou assustando um pouco a diretoria, porque a pedida salarial gira em torno de R$500 mil, fora as luvas, que seriam um direito à parte, e aí acabaria, principalmente para o Internacional, fugindo da zona salarial, que já tem Forlan, que já recebe muito, que tem D'Alessandro, que recebe muito. Que tá com um timaço o Inter, né, meu? Então, ainda não é a hora da gente falar do Inter, mas tá com um bom time o Inter. Gente, o que vocês acham, aqui emendando, o que vocês acham daquele jogador que não comemora gol contra o time que saiu? Por exemplo, o Neymar tá falando que se ele jogar contra o Santos, ele vai comemorar gol sim. Ele não vai perder a chance dele. O que você acha, Tércio? Eu acho que tem que comemorar sim, cara. Pô, ele jogou, já acabou já. Jogou no Santos, tal, fez a felicidade dele. Foi lá, agora no Barcelona ele tem que fazer o que ele quer, né, cara? Eu acho que tem que comemorar gol sim, velho. Tem mesmo. O momento mais legal, assim, de êxtase no futebol é o gol. Então tem que comemorar sim. Alberto? Eu acho que, assim, eu acho que essa situação, ela é muito cômoda pro jogador, porque, assim, se ele disser que ele vai comemorar, não é um desrespeito, porque, afinal de contas, quem tá pagando o salário não é o time que ele tem em consideração, e sim o time que ele tá agora. Independente se ele sair do Corinthians ou for pro Palmeiras, problema do Corinthians que não administrou e bom pro Palmeiras que tá com um cara bom no elenco. Mas se ele resolver não comemorar e justificar que é uma coisa dele, que ele se sentiria incomodado, ele também tá certo. E afinal de contas, cada cabeça funciona de uma coisa, o jogador tem muita consideração. E essa questão também até envolve uma outra coisa que a gente pode abordar, já pegando esse assunto do Juan hoje. O gol foi aos 48 do segundo tempo, o Juan fez o gol de cabeça, ele fez a opção de não comemorar. Os companheiros dele vieram para perto dele, ele teve uma história que todo mundo conhece, que ele jogou na época do Júlio César. Juan, só para ser claro, do jogo do Internacional que jogou contra o Flamengo hoje, né? Hoje ou ontem, né? Hoje. Você vê que é injusto a gente falar hoje ou ontem, porque o vídeo só vai ser postado na terça, mas tudo bem. Então, foi o jogo de domingo mesmo. E o Juan, que foi zagueiro por muito tempo do Flamengo, fez história no Flamengo e ele resolveu não comemorar. Eu acho que isso é muito pessoal. Se o cara não comemorar e falar que é por sentimento, ele tá certo. Se ele comemorar e falar que é porque quem paga o salário dele é o time de agora e isso não é desrespeito, e sim desrespeito com o time atual, ele tá certo também. Alberto, esse é o terceiro... Alberto, pode falar, você comemoraria gol no São Paulo? Depende do momento. Eu acho que isso só com o momento. Só na hora mesmo. Só na hora. Tenho certeza que você ia comemorar. Eu não sei. Depende muito, né? Depende muito. Então, esse é o terceiro Amigos da Bola. Eu no Corinthians, eu também não sei se eu comemoraria ou não. Esse é o terceiro Amigos da Bola e é o seguinte: há 2 Amigos da Bola que a gente vem falando que o Santos é um time fraco e tal. E duas partidas o Santos já vem quebrando nossas pernas e ganhando as partidas. Hoje a gente já pode falar que o time do Santos está melhor? O time do Santos está se arrumando.
o time do Santos está se arrumando. O Santos deixou o status de ser um time altamente viúva do Neymar, se é que podemos dizer assim, e está um time criando uma base. Está criando uma base. O Claudinei está conseguindo usar a experiência que ele tem na base para segurar os ânimos dos jovens, né? E dar uma tranquilidade ao mesmo tempo para eles. E para o próprio Claudinei, né? Porque a gente não pode esquecer que isso é uma prova tanto para os jogadores como para o Claudinei se manter no time e se tornar o técnico e parar essa mania de todo mundo falar que é o cara interino. Não é interino, ele é o técnico do Santos. Pode chegar outro, pode, mas pode chegar daqui a 3 meses, 4 meses. Ele é o técnico do Santos agora. Verdade. Tess, o que você acha? O Santos melhorou, ele já não é mais esse time fraco que a gente falava quando a gente começou falando? Então, o time do Santos, assim, parece que tá se ajeitando, né, cara? Você vê, assim, que aprendeu a jogar sem o Neymar, tudo, mas você não pode ter esperar tanto, assim, do Santos, não. Esperar não, o Santos vai ser campeão, o Santos tem futebol pra ser campeão, porque não tem. Tá enganando legal. Ainda é um time limitado, mas tá se arrumando, né? Tá sabendo jogar dentro das suas limitações, que é o mais importante. Uhum. Bom, voltando a falar, pra quem acompanha o Amigos da Bola 1 e 2, a gente fala, além do Alex, tem um outro tiozinho que a gente vive falando dele. Então, como a gente fechou os 4 grandes aqui, só falando do próximo jogo do Santos, que vai ser contra, como diria a moça na Gazeta, o CRAC. É uma sacanagem, é o craque, pô. É o craque da grandíssima cidade de Catalão, que não é na Espanha, não é Catalunha, não, é Catalão, Goiás mesmo. O Santos vai pegar o craque fora de casa. Vai pegar o craque, hein? Crianças não usem craque. Meu Deus do céu. Eu não sei como o Santos não conseguiu eliminar o jogo de volta. Não, porque o Santos jogou em casa a primeira partida. Sim, mas só voltando, como a gente fala sempre de um outro tiozinho que joga só um pouco assim, ele joga mais ou menos um tal Seedorf. Seedorf. Lembrei. Ele fez umas partidas boas na Conhece Europa. o tal de Seedorf que fez? Na Europa, jogou nos timinhos aí da Europa, um tal de Milan, jogou no tal de Real Madrid, que fez um golzinho de perto do gol, assim, perto do meio campo, assim. Fez um joga pouca bola, criança. Joga pouca criança. O Botafogo do Seedorf meteu 2-0 em cima do Náutico, gol do Elias e do Renato. Né? Obrigado, Elias, Renato, Cartola, ninguém apostou neles, né? Todo mundo, você de Lodeiro, você de Sidor, mas o cruzamento do segundo gol foi do Lodeiro. E ele fez 3,5. Muito obrigado, Cartola. Parabéns aos envolvidos, né? E tem outros aí que a gente vai falar nos próximos jogos também, o tal de Fred, que resolveu ser expulso. Em homenagem ao Anderson, nosso colega que hoje não está na nossa... vocês puderam reparar que faltou o integrante, o Anderson hoje não estava. A gente desconfia que foi porque o Fluminense tomou uma saraivada do Vasco. Sim, do Vasco. Você não ouviu errado. Não, é Vasco. É Vasco da Gama mesmo, do Rio de Janeiro. Não... Lembra aquele Vasco que tem o Juninho Pernambucano? Esse também jogou pouco hoje. Outro tiozinho que jogou pouco. Ele só chegou e fez gol. Vamos lá, só pra terminar aqui do Botafogo. O próximo jogo do Botafogo vai ser pela Copa do Brasil, que vai pegar o Figueirense, não é isso? Figueirense ganhou o primeiro jogo de 1-0, tem a vantagem de qualquer empate. Botafogo líder da competição. E pelo Campeonato Brasileiro vai ter clássico, vai ter Flamengo e Botafogo. Isso, semana que vem. Bom, a gente já falou, para falar um pouquinho do Náutico, a gente já falou do Maicon Leite. O Náutico tá numa fase ruim de lascar. Último colocado. Diferente do Náutico do ano passado, que era um time que não é lógico, longe de ser o melhor. Mas era um time ajeitado. Thiago Real. O Náutico tá com interesse em cima do Thiago Real, travou tudo aqui. Thiago Real que dá boas lembranças ao eu ia perguntar que o Tércio é palmeirense, então ele dissertar um pouco sobre o Thiago Real, o que ele acha. Não, muito bom jogador, cara. O cara é um gênio. O cara tem passos assim milimétricos. O cara não sei porque o Palmeiras vai se livrar dele. O Palmeiras vai ficar com ele, cara. Não entendo porque o Palmeiras vai se livrar dele. Isso aí é uma injustiça o Palmeiras se livrar dele. Só para aproveitar
o embalo da notícia do Thiago Real, o meu colega que faz o site comigo, o Rafael, ele também gosta muito, assim como o Tercinho gosta do Thiago Real. E certa vez, até uma história curiosa, a gente comentando sobre os jogadores, e eu falei do Thiago Real e fiz a besteira de comentar pra ele e falar, não, mas o Thiago Real é um bom jogador. Ele simplesmente virou pra mim e falou, então tá bom, vamos trocar então. Eu te dou o Thiago Real, você me dá o Jadson. Aí eu falei, então, mas não é bem assim, né? Ele falou, então, no dos outros é refresco, né, cara? Talvez o Maicon... O Palmeiras, todo mundo é bom, né? O Palmeiras, né? Põe ele lá no Palmeiras que ele é bom. Contratação, foda, né? outra contratação do Náutico é o Oziel. É, o lateral direito. É um bom jogador. E vamos falar do Internacional, que tava todo mundo com vontade de falar do Internacional, né? Que fez o Juan fez gol. Não comemorou. E não comemorou em respeito à torcida. Então vamos lá. O Flamengo, normal, o Flamengo tá perdendo, porque não enquadra. A gente, do Internacional e do Flamengo, eu acho ideal a gente falar não do jogo, mas sim. O Tércio tá arrumando uma briga com o microfone dele lá. Desculpa. É o terceiro aviso da bola, é o terceiro desculpa. Então vamos lá. Desculpa. Então é o seguinte, eu acho ideal a gente falar desses dois times, das contratações, porque é o seguinte, o Internacional vai trazer esse jogador que eu não sei pronunciar o nome dele enjoado aqui das Argentinas da vida. Você gosta de jogador aí, tá de Sissoko? Alguma coisa assim? Escoco, meu filho! Coco, água de coco. Esse menino do New Old Boys que joga pra caramba, que tá jogando muito um bom bolão. jogador, que pertence ao Al Ain, que é o mesmo time lá do Thiago Neves e o Abel Braga. Ele tem os direitos ligados ao Al Ain, mas... Então, eu vou falar das duas contratações, aí vocês comentem sobre as duas. Esse fulaninho aí, que eu não sei falar o nome dele, e o Alex, lembra? O Alex, ex-Corinthians, que tem uma vozinha fina e que é empresário de dupla sertaneja. Esses dois aí mesmo. Tércio, pode falar, enquanto o Alberto come uma bolachinha aqui, fala sobre esses dois aí. O Alex é um bom jogador, né, cara? Não tem que demonstrar nada. Foi campeão da Libertadores. O Inter gosta, né, de contratar esses jogadores assim que não são dos arredores aqui, né, da América, né? Então ele já tem o D'Alessandro, já contratou o Forlan, aí agora já tá contratando esses jogadores no Old Boys. Eu não sei não, mas não acho que seja uma boa não pro time do Internacional. Não lembro do Internacional ser campeão por causa de ser jogadores assim, jogadores aqui da América assim, que não sejam brasileiros. O mercado da América do... Esse dele é muito imbecil, velho. Ele é muito imbecil. Então, ele é muito burro, ele não sabe pegar uma bolacha direito. Essa questão que você falou do mercado interno da América do Sul é interessante porque tem muitos jogadores às vezes que se destacam em campeonato argentino, colombiano, na própria Libertadores, que os times brasileiros não veem e que seria uma excelente saída. Por quê? Porque a economia do Brasil na América do Sul, a força que ela tem comparada com os outros países é absurda. Ela teria condições de tranquilamente suportar o salário desses destaques, e o Escoco é um caso claro deles. O Escoco até aproveitou essa questão financeira do país de um salário alto comparado com as proporções do que ele ganhava lá no Newell's, né? E é um excelente reforço, é um artilheiro, cara de habilidade, sabe até bater falta. E o Alex no Inter, chovendo molhado. O Alex tem uma puta história no Inter. Era da campanha de 2006, era da campanha de 2010, do título da Libertadores. Já ganhou 3 vezes a Libertadores, né? Considerando essa do Corinthians também, porque ele participou de boa parte da campanha. E são dois jogadores que só vêm reforçar o elenco e deixar o Inter mais perto da briga pelo título. Vamos ver se o Inter para de bater na trave, né? Bom, como eu disse, falei que ia falar legal, boa, hein? Beleza. Boa. Mas vamos lá. Como eu disse, vamos falar agora da contratação do Flamengo, que contratou o André Santos. O Flamengo quer fazer o Corinthians antigo, né? Já tem o Mano Menezes, tem o Elias,
E agora contratou o André Santos, que já é totalmente diferente do André Santos daquela época. O André Santos, desde quando saiu do Corinthians, não achou o futebol dele mais. Perdeu e largou no Corinthians ali. Né? Ele esqueceu o futebol dele no Corinthians e achou alguns quilos também, né? E o que ele engordou depois que ele saiu do Corinthians é um absurdo. Tá gordo! Tá gordo! Tá gordo, não consegue fazer nada, nenhuma jogada de dele. Patirice! Mas sabe bater 3D na bola sem barreira, mas não sabe fazer nada disso Não não. sabe fazer nada, não aguento mais falar dele. Ele acha que ele é bom jogador ainda. Não, o André Santos esqueceu o futebol dele faz tempo. Bom, fechando o Flamengo, falando aqui do time do Anderson, né? Acho justo a gente falar do time do Anderson. Aproveita e senta o rei, não tá aqui mesmo? Não, fala do meu time. Eu não gosto quando você imita o Anderson. Eu não autorizo essa imitação. Eu acho uma sacanagem você ficar imitando o Anderson. Ai, caralho. Ai. Eu acho que vai dar briga isso, que ele vai querer matar nós. Mas vamos lá. Faz bem a função dele. Faz bem a função dele. Bom, o Flu pegou o Vasco. O Flu pegou o Vasco e todo mundo achava que o Flu ia atropelar o Vasco. Ia aproveitar para sair da própria crise que o Fluminense também vive. Sim. Aí chega o Fred, vai e me leva um puta de um cartão vermelho e o Flu passa a ter menos um jogador. E o Vasco que passeou em cima do Flu hoje, né? Jogou muita bola. O Juninho Pernambucano deu uma... A verdade é assim, aos 10 primeiros minutos, o Fluminense foi melhor que o Vasco. Nos 10 primeiros minutos. O Fluminense chegava com mais facilidade, tocando bola. A partir do momento que o Fred se machucou, que foi num lance que ele acabou tendo um choque pro jogador, o time do Vasco, deu para reparar na transmissão, que os jogadores se reuniram em uma parte do gramado e começaram a conversar para ver se acertava o posicionamento. A partir dali o Fluminense simplesmente foi engolido pelo Vasco. O Vasco conseguiu dominar todas as ações da partida. Juninho Pernambucano dando aquela cadência que a gente já conhece no futebol dele de longa data, jogando muita bola mesmo. Faz mágica o Juninho Pernambucano, faz mágica. Faz mágica. Fez o primeiro gol. Jogando muita bola. O Diego Cavalieri fez no mínimo 4 defesas no segundo tempo, que era pro Vasco ter metido mais ainda. Depois o Digão o Fluminense chegou a diminuir o placar para 2-1 e o Digão conseguiu ser expulso e ficou com menos 2. Aí ficou mais complicado ainda. O Vasco só conduziu e poderia ter feito mais. O Diego Cavalieri que evitou mesmo. E falar o quê? Juninho Pernambucano, outro fortíssimo candidato. É um monstro. Se fala aí sobre o jogo do Flu, né? Pode sentar o rei no Fluminense. Já que o Anderson coisa, tá aqui, né, cara? Tá vivendo a mesma fase do São Paulo, né? Exatamente. Mesma fase, se for ver. O jogador, o Fred, faz um golzinho, depois para de fazer gol. Tá vivendo uma fase assim quase idêntica. Mas tá mais fácil do Fluminense sair do que do São Paulo, né? Porque o Fluminense aí foi campeão ano passado, né? Então ele tem uma certa alegria ainda junto com o torcedor, né? Mesmo o Thiago Neves estando numa má fase, pelo menos contar no Fluminense, vocês não acham que ele poderia, se estivesse de volta nesse time, porque venderam ele, né? Vocês não acham que se tivesse mantido o Thiago Neves, talvez poderia a história ser diferente? Porque ele é um meia, pelo menos ao meu ver, ele é um meia de qualidade, ele é muito bom. Ele é um meia de muita qualidade e ele estaria... É engraçado que o Thiago Neves, ele poderia ser convocado para a seleção facilmente jogando futebol que a gente conhece do Thiago Neves, que ninguém iria reclamar. Ele talvez não seria titular, obviamente, mas seria aquele cara que ele estaria assim, entre a seleção, ele estaria acima de muitos clubes, de clubes grandes, mas talvez não para ser titular da seleção. Mas mesmo assim é um excelente meia. É um meia de muita qualidade, faz falta. E esse seria o momento que a Unimed teria que bater no peito e gastar os milhões que ela gasta e bancar o Thiago Neves. Bancar o Thiago Neves. E aí ver se o senhor Roberto Orcadias lá resolvesse tirar o escorpião do bolso, que tantas vezes já tirou e agora abriu mão, né? Pode perder o Abel Braga também. Porque hoje
o time do Fluminense, ninguém tá garantido. Tá triste. E é uma situação que desanima um técnico de nome igual o Abel Braga, entendeu? Exatamente. O mesmo jeito que o Muricy hoje em dia falou assim, eu não quero pegar um time que eu não tenha condições de ser campeão. O Muricy falou isso. Ele tem essa condição. Eu não né? quero escolher um time que eu tenha, que eu possa ganhar título. Se é pra mim ficar sofrendo, melhor ficar em casa numa boa. E eu acho que o Abel, ele tá nesse mesmo patamar, entendeu? Chega uma hora que o cara fala, eu tô passando isso aqui, eu tenho dinheiro em conta, eu não preciso de nada disso aqui, eu quero passar sufoco, a torcida me impressionando à toa. Então acho que chega uma hora que enche o saco e o cara... Aí você recebe uma proposta milionária pra atuar, pra comandar um outro clube, pô, o cara sai na hora, meu. Com certeza. Não, e todo técnico quer time pra ser campeão, né? Ninguém quer time pra ficar passando raiva. Exatamente. Que é o time, pelo menos que, se ele não tiver numa boa condição, ele olha as peças que ele tem no elenco e fala, não, eu consigo fazer alguma coisa com isso aqui. E mesmo que talvez assim ele não consiga ser campeão nessa temporada, ele fala, eu tenho boas peças, e aí se vocês me derem a condição de chamar esse na próxima temporada, aí a gente começa a conversar por títulos. E é isso que um técnico... Eu quero ver vocês falarem isso pra técnico de Náutico, Criciúma, pra técnico da Portuguesa, que tomou 2-1 do Goiás. Talvez vocês falem isso pra esses técnicos, né? Porque... Talvez você fale isso pro Wilson Kleina. Mas eu respeito o Kleina porque é o seguinte, ele montou um time na Ponte Preta, ele armou um time fortíssimo. Tipo, tudo bem, não é um time pra ser campeão. Que incomodou muito grande. Sim, que incomodou time chato muito grande. de ganhar. Time incomodou muito grande. Eu tô falando da Ponte Preta, me lembrou muito um rapaz que trabalha lá na firma. Um abraço pro José, se ele estiver ouvindo aí. José fala que a Portuguesa, e tem raiva de time que nem Portuguesa, Ponte Preta, porque ele fala que esse time aí só serve pra atrapalhar time grande. Porque quando você vai ter um campeonato paulista que, por exemplo, joga com Corinthians e Portuguesa, aí a Portuguesa vai lá, consegue ganhar do Corinthians, tira o Corinthians, aí chega perto das finais e perde. Ou seja, não serviu pra nada, só serviu pra atrapalhar. Agora, terminando a referência ao José, a Portuguesa tomou de 2-1 do Goiás. E acho que nem precisa muito falar muito, porque... A Portuguesa é aquele velho... Portuguesa, tem coisas que só acontecem com a Portuguesa, com o Botafogo. Esses times a gente já tá acostumado a falar que... O Atlético Mineiro também, hein? O Atlético Mineiro abre o olho, hein? A gente já falou no Drops, quem puder acompanhar aí no canal o Amigos da Bola Drops, que a gente falou tanto sobre a Recopa como a Libertadores e a Copa do Brasil. Abre o olho. Tá brincando com a sorte. Peço, o que você acha emendando aqui, o que você acha, já que você não tava no Drops, o que você acha do Atlético Mineiro, dessa derrota? Da situação do Atlético Mineiro para ser campeão. Você acha que reverte fora do Horto? Difícil, hein, cara, não sei não, viu, esse jogo do Atlético Mineiro aí, foi uma besteira que o Alexandre fez, hein, cara. Foi. Ele atrapalhou ali ele atrapalhou o Vitor na hora de pular na bola. O Richarlison foi expulso de maneira infantilíssima. Ridículo, cara. Infantilíssima. Uma falta que ele fez no meio campo, depois uma falta no campo de ataque, um lance absolutamente desnecessário, despreparo, fraqueza psicológica, todos os elementos que você puder imaginar. E o atleta, foi que nem o comentário de um dos colunistas do Universo dos Esportes, que eu tive a oportunidade de falar com ele essa semana, o Renato. Ele disse... Parou. O Universo dos Esportes aí, ó. Entra no Universo dos Esportes, tá o link aí embaixo, gente, na barra de descrição aí. É um marketing atrapalhando a opinião, mas é um marketing. Então, ele disse que o Atlético precisa parar de brincar com a sorte. E o Atlético precisa parar de brincar com a sorte, que uma hora ela abandona. E pode ser que chegou a hora agora. Pode ser que tenha chegado a hora. Pode ser que o Atlético até faça 2-0, mas chegue na hora dos pênaltis. Tem um negócio que chama camisa. Infelizmente, às vezes pesa. A do Olímpia pesou demais. A experiência que o Olímpia teve foi absolutamente clara, de time que sabe jogar Libertadores, de time que chegou 6 vezes em final de Libertadores, de time que reverteu
derrota fora de casa pro São Caetano em 2002. Chegou no Pacaembu, ganhou, levou pros pênaltis e ganhou nos pênaltis do São Caetano. E abre o olho, Atlético. Abre o olho. O Atlético foi muito estranha essa derrota do Atlético. Ninguém acreditava assim que o Olímpia ia chegar e ia jogar tão bem assim, né, cara? Ele jogou muito. Eu digo mais, eu não acreditava, ninguém acreditava talvez. O Olímpia jogou assim, no estilo dele, né? Priorizou a defesa e conseguiu aproveitar as poucas chances. E ninguém acreditava que o Atlético ia errar tanto quanto errou. Com direito a um golzinho de falta, parecendo de futebol de areia, né? O cara pulou errado na bola, atrapalhou o Vitor. Para não estender muito o programa, vamos lá falar do Grêmio. Que o Grêmio perdeu pro Criciúma, foi isso? O Grêmio perdeu pro Criciúma 2-1. Destaque pro gol do Zé. Os velhinhos resolveram fazer gols idênticos na rodada. Porque o mesmo gol que o Alex fez primeiro, o Zé Roberto tinha feito no sábado. No lançamento do Vargas, o Zé Roberto apostou corrida com o zagueiro. O Zé Roberto, mesmo com 38 anos, ainda ganha de muitos zagueiros do futebol brasileiro. E deu um tapinha por baixo na bola, a bola tocou na trave. Mas aí o Matheus Ferraz fez o 2-1. Só uma pergunta, desculpa interromper. Vocês chegaram a ver o lance da expulsão do Vargas? Eu vi. Foi... também viu? Não cheguei a ver. Eu vi. Então... Foi absolutamente infantil a expulsão do Vargas. Chutinho assim? Não, a bola estava dominada no campo de ataque. Aliás, no campo de defesa do Criciúma. Aí a bola foi meramente disputada. E o lance parou, porque o Vargas estava pressionando o lateral, o juiz deu falta. Só que quando o lateral se virou, o Vargas largou o braço na frente do lateral do Criciúma. Que foi uma expulsão absolutamente... O Grêmio, na verdade, teve 2 expulsos. Teve o Matheus Biteco, que é um jogador da base, enfim. Isso dá até para você relevar, um menino de cabeça quente. Agora o Vargas. Assim, o que ele custa... O que ele custa... Pra fazer o que ele fez, simplesmente ridículo. Tá certo. Só emendando, eu acho que o Tércio está ocupado lá. Alberto, pode falar. Você que torce pro São Paulo, o que você acha da contratação do Rodolfo no Grêmio? Porque o Rodolfo era jogador de São Paulo, né? A grande verdade é que é mais uma atrapalhada dessa diretoria de São Paulo. Essa que é a grande verdade. O Rodolfo vinha jogando muito bem com o Tolói em 2012 e o São Paulo já não tem tantas opções para esse setor defensivo. Tem o Edson Silva, que enfim, né, a gente bota 3 pontinhos no Edson Silva, porque não é jogador de São Paulo. O Paulo Miranda, que enfim, ele melhorou bastante, né, parece que ele colocou um pouco a cabeça no lugar depois que ele teve a fase de lateral direito, voltou a lembrar o futebol de Paulo Miranda que ele tem, que já é bem limitado também. E aí o São Paulo vai lá e vende os melhores zagueiros do elenco pro Grêmio, assim, dá de graça pro Grêmio. Excelente jogador, vai chegar no Grêmio. Se tivesse se confirmado a venda do Werley pro futebol europeu, como estava se cogitando, ou do Bressan, era mais certeza ainda que ele vai ser titular. Mas mesmo assim eu tenho certeza absoluta que ele vai chegar e vai ser titular no Grêmio. Tércio, o que você acha da contratação do Rodolfo no Grêmio? Eu achei que o São Paulo foi infeliz nessa venda aí, né, cara? Não achei que foi um bom negócio, não. O Rodolfo é um ótimo zagueiro, cara. Ele vinha fazendo uma... eu nunca vi o Tolói. Não sei porque o Tolói é titular de São Paulo. Eu não sei porque o Lúcio é titular de São Paulo. Pra mim é Rodolfo e Tolói. Também. Pra mim, eu não sei, o Roberto. Esses dois, pra mim, o Tolói e o Lúcio, pra mim, são mesmo futebol, cara. Eu não acredito que os dois tenham um futebol são iguais na defesa. O Lúcio está em fim de carreira e o Tolói em uma carreira que nem chega a iniciar, né? Então, acho que os dois assim, acho que o Rodolfo é melhor que os dois. É porque como o programa a gente já estendeu demais até, só dar uma passada. Vitória e Bahia, minha porreta, empataram. Absolutamente nada para se comentar desse jogo. Nada, porque não aconteceu nada. Chato, enfim. Chatíssimo. Então, acho que o Amigos da Bola termina aqui. Vamos falar, Alberto, quarta-feira agora tem futebol, correto? Correto. Vamos lá.
O jogo de quarta-feira, quais são os principais times grandes? Quais são? Corinthians e... De cabeça você vai me quebrar desse O jeito. Corinthians, ele não faz nenhuma partida, porque ele só joga domingo contra o São Paulo. O Santos tem a Copa do Brasil contra o CRAC. Um abraço para a mocinha do Gazeta Esportiva. Santos, podemos comentar o quê? Que o Santos tem a obrigação de ganhar. Empatou aqui. Qualquer resultado de 0-0 é resultado para o craque. Qualquer empate com mais de 2 gols, o Santos passa. E a chance do Santos passar é imensa. É imensa. Que nem tem muito o que falar até dos jogos de quarta, porque nem são tantos jogos assim, a gente já chegou a falar deles até. Não, eu queria só, tipo assim, a gente poder falar tipo assim, pra gente falar o resultado, entendeu? Pra ter que como se fosse um bolão. Então vamos lá, o Alberto que sabe os jogos de cabeça, acredito. Bom, eu Santos de e craque, pra mim vai dar Santos 2-1. Santos 2-0. Certo? Santos 2-0. Bom, como o Corinthians não joga, São Paulo e Internacional no Morumbi, enfim, todo mundo sabe o contexto de crise. Difícil, Tércio, você quer começar? Começa porque o coração vai falar um pouco mais alto aqui. Eu acho que perde de novo. Quanto o placar? 1-0. Eu confio no 0-0 aqui. Eu acho que o São Paulo pode ser que o autor e dê uma mexida nesse time aí e dê uma animada nesse pessoal. Eu acho que vai ser 1-0 e no sofrimento, assim, gol batendo em todo mundo. 0-0 sofrido também, mas acho que 0-0. Eu diria que se fosse para chutar um placar seria 1-1, porque deixar de levar gol, São Paulo não vai deixar de levar gol. Não vai deixar de levar gol. Eu acho que pode ser 1-1. Para não falar com o coração, né? Porque se fosse para falar com o coração, eu diria que seria 1-0. Eu vou pegar o palpite de vocês e vou gravar. Aí sim. depois nós vamos confrontar isso aí. Alberto, próximo, alguma outra partida? Dos grandes de São Paulo não, porque o Palmeiras só vai jogar no sábado que vem contra o Guaratinguetá. E aí a gente tem a Libertadores, né? Libertadores, Atlético Mineiro e Olímpia. A minha opinião é que esse jogo vai para os pênaltis. Eu tenho uma leve sensação de que vai ser 2-0 para o Atlético e nos pênaltis eu não arrisco. Desculpa, nos pênaltis eu não arrisco. Tércio? Atlético campeão. Quanto o placar? Aí não importa pra mim. Acho que o Atlético é campeão, cara. Acho que vai ser 2-2. Acho que não vai pros pênaltis não, cara. Acho que o Atlético vai conseguir fazer os 3 gols sim no Olímpia aqui. Eu já vi esse filme, eu sou corintiano, então eu já vi meu time cair da Libertadores já tanta vez que eu já perdi a conta. Eu acho que vai ser 1-0 pro Atlético. E o Atlético vai ser aquele jogo que o Atlético faz um gol logo de cara e não consegue, mano. E não consegue. A zaga do Olímpia se fecha. O Olímpia sai no contra-ataque. E o frio na barriga começa a crescer. O torcedor atleticano vai ficar louco, sabe? Eles vão sentir um pouquinho do que é ser corintiano nessa hora de sofrer, meu. Porque é bem isso, entendeu? Eu vejo isso acontecer. É o que eu acho que vai acontecer. Aí eu vou falando igual o Savoia da Transamérica, a imitação. Pode ser que o Atlético ganhe? Pode ser que empate? Pode ser que perca? Pode ser também. Bem por aí, se fosse para chutar, eu chutaria que vai para os pênaltis, vai ser 2-0 para o Atlético. Vai, para chutar um campeão, eu diria que o Atlético vai ser o campeão. Tá com cara de campeão. Só eu indo contra todo mundo. Está com sorte de campeão. Tá com sorte, tá com clima, tá com jeitão de campeão. Sorte não falta. Agora... Uma hora ela acaba, né? Uma hora acaba. Gente, eu acho que é isso. O programa hoje se estendeu pra caramba. A gente vai ver, vai ficar isso com 1h20, 1h10. Trabalho pro editor, né? Ele que se lasque. Então vamos lá. Alberto, faz a propaganda do nosso site favorito de esporte, de onde a gente colhe as informações. Bom, falando do universo dos esportes, né? Pra quem teve a oportunidade de já acompanhar os 2 primeiros amigos da bola, já sabe, universodossportes.com. Sobre a cobertura dos principais eventos, com os 4 grandes de São Paulo, enfim, também com os clubes europeus, e a gente está em breve aí com novidades, NBA, NFL entrando também na nossa leque de esportes,
vôlei, enfim, outras coisas já nessa semana. Então, para quem gosta de vários esportes aí, universodosesportes.com, toda a cobertura, e mandar um abraço lá pro Rafael. Abraço, Rafael. Esse aparece aí pra fazer um Amigos da Bola com a gente aí. E aí, Tércio, dando seu toque final. Bom, rapaziada, até mais. Bom descanso pra vocês. Vamos torcer para o Atlético ser campeão, porque vamos parar de rivalidade. É mais um time brasileiro. Tá provando para esses times aí que aqui só quem manda aqui na América aqui é Brasil, não tem essa. Futebol aqui é nós e pronto. Também acho. Isso porque meu time foi eliminado pelo Atlético aí. Também acho. Me dói o coração, mas eu tenho que concordar com vocês que o Atlético vai representar o Brasil e é um time meio que neutro, né? Por estar fora do eixo Rio-São Paulo, né? Se eu fosse São Paulo, se fosse Palmeiras, ou se fosse, eu ia torcer contra. Mas o Atlético, tá bom, merece ter a chance dele, merece ter o título dele. Eu confesso que jogou pra caramba a Libertadores, Fora que eu tenho muita curiosidade de ver um Atlético Mineiro e Bayern de Munique. Com o Ronaldinho Gaúcho aparecendo de novo. Exatamente. Vocês, agora é a minha vez de me despedir aqui. O Alberto fazendo anúncio do Universo Esportes me lembrou muito. Não sei quem estiver assistindo se vai lembrar da época do Ninja Eleven do Play 1. Tinha uma narração do Galvão Bueno. E toda final de jogo ele ficava: pra quem vai assistir agora, liga o Mundial de Vôlei, Fórmula 1. Qualquer coisa eu ponho na edição se eu achar esse trecho. Gente, um abraço pra vocês, tudo de bom. Vamos dar like aí se vocês gostaram desse vídeo aí. Mais visualizações, por favor. Mais visualizações, porque vamos divulgar e também, entendeu? Se você gostou do vídeo, vai lá, divulga no Facebook, fala assim, os moleques fazem um vídeo da hora e tal, falando sobre futebol. Então, porque a gente quer ganhar mais acesso aí. O primeiro foi 40, agora é 8, como assim? Como 40 20, depois baixa? Não, tem que aumentar isso aí. Então, se você gostou, dá um like, favorita, porque pra editar isso, mesmo parecendo simples, dá um trampo do caramba, com horas e horas editando, até por causa da duração do programa. Então, fica um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí, e falou!